Nunca obedeça à vontade do homem, mas obedeça à vontade de Deus. Parte 04, dia 28 de novembro de 2025. Sem efeito, pois sou mais poderoso que esse sangue, mais poderoso que o sangue do próprio Filho de Deus. Embora Deus tenha seu propósito, ainda assim eu rirei de seu propósito. Será meu propósito que fará com que seu propósito permaneça ou o faça cair. Ora, você que acredita no absoluto livre-arbítrio do homem, se isso não é ateísmo, é idolatria. É colocar o homem onde Deus deveria estar. E eu me encolho com solene temor e horror daquela doutrina que torna Deus o mais grandioso. As obras do homem, a salvação do homem, depende da vontade de sua criatura, quer ela seja realizada ou não. Posso e devo gloriar-me em meu texto, em seu sentido mais amplo. Não depende, portanto, do desejo ou esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. 3. Pensamos que a condição conhecida do homem é um argumento muito forte contra a suposição de que a salvação depende de sua própria vontade e, portanto, é uma grande confirmação da verdade de que depende da vontade de Deus, que é Deus quem escolhe e não o homem Deus, quem dá o primeiro passo e não a criatura. Você que acredita no livre-arbítrio do homem, acreditando na teoria de que o homem vem a Cristo por sua própria vontade, o que você faz com os textos das Escrituras que dizem que o homem está morto? Efésios 2:1. Quanto a você estava morto em suas transgressões e pecados. Você dirá que é apenas uma figura de linguagem? Eu admito isso. Mas qual é o significado disso? Você diz que o significado é que ele está espiritualmente morto. Bem, então eu pergunto a você, como ele pode realizar o ato espiritual de desejar o que é certo? Ele está vivo o suficiente para desejar o que é mal? Apenas o mal e continuamente? Mas não está vivo para desejar o que é espiritualmente bom? Você não sabe? Voltando para outra escritura, que ele não pode nem mesmo discernir o que é espiritual? O homem, seu Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e ele não pode entendê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Ora, ele não tem um espírito para discerni-los, ele só tem uma alma e um corpo. Mas o terceiro princípio, implantado na regeneração, que é chamado na palavra de Deus o Espírito, ele nada conhece e é, portanto, incapaz, visto que está morto e sem um espírito vitalizante, incapaz de fazer o que você diz que ele faz. Então, novamente, o que você acha das palavras de nosso Salvador, onde ele disse àqueles que ouviram pregar: vocês se recusam a vir a mim para ter vida? Onde está o livre-arbítrio depois de um texto como esse? Quando Cristo afirma que não, quem ousaria dizer que sim? Ah, mas você diz, eles poderiam, se quisessem. Caro Senhor, cara Senhora, não estou falando sobre isso. Estou falando se eles iriam à questão, e eles vão. Dizemos não. Eles nunca o farão por natureza. O homem e a mulher é tão depravado, tão empenhado no mal, e o caminho da salvação é tão desagradável para seu orgulho, tão odioso para suas concupiscências, que ele não pode gostar e não gostará, a menos que aquele que ordenou o plano mude sua natureza e subjugar sua vontade. Observe isto. Está obstinada a vontade do homem e da mulher e o seu pecado. Eles não devem ser desculpados por isso?
Eles é culpado porque não virá. Eles é condenado porque não virá. Porque ele não acreditará em Cristo. Portanto, a condenação repousa sobre eles. Mas ainda assim o fato não muda. Por causa de tudo isso, que eles não virá, por natureza, se for deixado a si mesmos. Bem, então, se o homem e a mulher não quiser, como ele será salvo? A menos que Deus o faça querer. Segue-se naturalmente. 4. Mas há outro argumento que chegará mais perto de nós. É consistente com a experiência universal de todo o povo de Deus que a salvação é da vontade de Deus. Você dirá, pastor, você ainda é jovem, não teve uma vida muito longa? É verdade que não, mas tenho um conhecimento muito extenso de todas as seções da igreja cristã e protesto solenemente diante de vocês que nunca encontrei um homem que professasse ser cristão, muito menos que ele realmente o fosse, que alguma vez disse que sua vinda a Deus foi o resultado de sua natureza desassistida. Universalmente, creio, sem exceção, o povo de Deus dirá que foi o Espírito Santo que os fez o que são, que eles teriam se recusado a vir como os outros, a menos que a graça de Deus tivesse docemente influenciado suas vontades. Existem alguns hinos no inário do que são mais fortes neste ponto do que eu jamais poderia aventurar a ser, pois ele coloca a oração nos lábios do pecador, na qual Deus é até mesmo solicitado a forçá-lo a ser salvo pela graça. Claro que eu não posso fazer nenhuma objeção a um termo tão forte, mas serve para provar isso, que entre todas as seções de cristãos, sejam arminianos ou calvinistas, qualquer que sejam seus sentimentos doutrinários, seus sentimentos experimentais são os mesmos. Eu não acho que nenhum deles se recusaria a se juntar ao verso. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.